Senhoras e senhores, e respeitadíssimo público, um grande A de abraço, um F de fortalecimento, um S de saudade. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. É muito bom saber contar aí com a sua presença, com a sua participação. Obrigado pela sua assiduidade. Obrigado aí pelo seu compromisso, pelo seu compartilhamento, aí pelo seu joinha, pelo seu like. Exatamente. Um grande abraço. Sinta aí o meu carinho. Vamos que vamos, nobres senhores, acerca do direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo. Talvez não seja o seu problema, mas quem sabe seja. Se não for aqui o seu problema, em outra oportunidade estaremos aqui fazendo menção a vários outros princípios e assuntos pertinentes ao direito. O direito é feito mais de princípio do que da própria lei, das próprias legislação ou do Código Seco. Mas vamos a uma temática do dia relacionado ao domínio público, que tem o quê? Cara, no sentido amplo, mais amplo que possa existir. Nesse globinho de 360 graus, também conhecido como domínio iminente, é o poder o quê? De regulamentação exercido pelo ente estatal sobre os bens públicos e também dos bens privados, que devem respeitar os interesses o quê? Da coletividade e serem usufruídos, que forma a garantir a função social da propriedade. Ou seja, é a manifestação do poder da administração do Estado. Com todas as letras, com toda largura e expressão, e posso fazer esta junção dessa afirmação. Entretanto, já no sentido, eu diria, estrito, esse domínio público é o quê? É aquele conjunto, mas não é o conjunto de música, de uma banda, não. Mas é o conjunto de bens que pertence ao poder público, que goza de todas as faculdades atinentes ao direito da propriedade. Ou seja, são os conhecidos bens públicos. De acordo com o artigo 98 do Código Civil de 2002, são públicos bens de domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencer. Resta claro que a conceituação dos bens públicos, no entender do legislador, toma por base sua titularidade e não sua utilização no interesse coletivo. No entanto, muito embora não conste como bens públicos para a lei civil, os bens de pessoas jurídicas de direito privado que estejam sendo utilizados na prestação de serviço público também devem gozar o que? Das prerrogativas de direito público, tais como as garantias de imperabilidade e não onerabilidade, seja. Assim mesmo, nesse sentido, pelo conceito de bens públicos, o regime jurídico administrativo e as garantias inerentes a esse regime se aplicam a esses bens, afetados aos interesses da coletividade. O artigo 22, inciso 1, compete privativamente à União legislar acerca de direito civil, incluindo nesse assunto a competência legislativa acerca dos bens públicos.
doravante, afetar o bem é dar o quê? Destinação pública a bem dominical, e desafetar é suprimir o quê? A destinação de bem, que estava atrelado de alguma forma ao interesse público. Os bens públicos possuem várias garantias decorrentes do regime jurídico de direito público que lhe é peculiar, tais como temos o que? A impenhorabilidade. O que? Os bens públicos não podem ser penhorados em juízo para garantia de uma execução contra o cara, a fazenda pública. Por exemplo, ressalte-se, mesmo os bens dominicais, que não estão atrelados a qualquer finalidade pública, gozam dessa prerrogativa. A não onerabilidade. Os bens públicos não podem ser objeto de direito real, de garantia, ou seja, um determinado bem público não fica sujeito à instituição de senhor, anticresce ou hipoteca para garantir débitos do ente estatal. A imprescritibilidade. A posse mansa e pacífica de particulares sobre bens públicos por 15 anos ininterruptos e sem oposição do ente estatal. Não enseja a aquisição ou que da propriedade por usucampião. Não vai usucampir, de acordo com o artigo 183, parágrafo 3º e 191 da nossa mãe constitucional, e a súmula 340 e 619 do Supremo Tribunal de Justiça. Alienabilidade. Os bens podem ser alienados, desde que, os requisitos estampados no artigo 17 da Lei 8.666 de 93. Os bens públicos podem ser alienados mediante doação, permuta, dação em pagamento, concessão de domínio público, investidura, incorporação, retrocessão e legitimação de posse. Os bens imóveis têm algumas peculiaridades. A modalidade licitatória, concorrência é obrigatória. Depende de autorização, ou seja, deverá ser expedida uma lei específica que autorize o ato. Entretanto, para os bens pertencentes à União, além dos requisitos previamente estipulados, que a autorização do presidente da República seja mediante regulamento. Entretanto, já para os bens públicos móveis, inservíveis, apreendidos e penhorados, utiliza-se a modalidade leilão, que também é utilizada para a alienação dos demais bens móveis avaliados, desde que não ultrapasse o valor de R$1.430.000. Em relação ao que? A natureza dos bens públicos, a utilização pode ser normal, comum ou anormal, especial. A utilização normal ou comum ocorre quando o particular pretende utilizar os bens para destinação diversa das regras específicas estipuladas para ele. A utilização especial, privativa, ocorre quando o particular pretende utilizar o bem para destinação diversa das regras específicas estipuladas para ele. Esta utilização pode ser especial, remunerada ou especial privativa. A autorização de uso é o ato discricionário e precário, independente de licitação prévia por meio da qual o Estado permite a utilização anormal ou privativa de um bem público pelo particular, concedida eminente no interesse, desde que motivos não causem prejuízo ao interesse da coletividade. A permissão de uso é discricionário e precário. Depende de licitação prévia, por meio da qual o Estado permite a utilização anormal ou privativa de um bem público pelo particular, concedida e eminente no interesse público. Esta concessão de uso é um contrato que permite o uso do bem público,
de forma anormal ou privativa, usando para situações mais perenes, permanentes e que dependem de maior investimento financeiro do particular. Não é precário, tem prazo determinado e requer procedimento licitatório prévio. Entretanto, a concessão de direito real de uso é o contrato administrativo por meio do qual o particular passa a ser titular de um direito real de utilização de determinado bem público. A concessão de uso especial para fins de moradia, que estabelece que possui como seu, por 5 anos, ininterrupto e sem oposição, até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidades urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito de concessão de uso especial para fins de moradia, em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural. Entretanto, senhores, esta concessão coletiva, ao determinar casos de imóveis com mais de 250 metros quadrados, entretanto, por população de baixa renda para moradia por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros por possuidor. Entretanto, senhores, relacionado à aquisição, pode ser de 2 tipos: originária, que se dá independente da vontade do transmitente, e vai designar o que é esta aquisição direta de bens. Nesses casos, os bens incorporam ao patrimônio público, sem nenhuma espécie de restrição ou ônus, derivada que decorre de consenso entre as partes, e transfere o bem ao patrimônio público com todos os ônus que ele possuía antes, originariamente seja. Entretanto, pode ocorrer através de compra e venda, de dação e pagamento, de resgate da enfiteusa, por permuta, por doação, já na hipótese de aquisição legal ou por fenômeno da natureza. Pode acontecer também por desapropriação, que vai acontecer o que está previsto no artigo 5º, inciso 24, que estabelece a possibilidade de aquisição de bens pelo poder público mediante o pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro, desde que apresentem tais requisitos de utilidade ou necessidade pública ou de interesse social. Uso capião, acesso natural, que prevê a essa hipótese de acessão, ou seja, a formação de ilhas, avulsão, o aluvião, o abandono de alveo, além das construções e plantações. Tais institutos são matérias de estudo de direito civil, e seja a aquisição das propriedades também pelo ente estatal. Digamos que uma inundação, uma enchente de um rio que arrastou dezenas de toneladas de terra e margeou a outra margem. Então acontece essas acessões natural. Testamento e herança jacente. O que é testamento e herança jacente? É pela qual vai transferir os bens de um testamento ao Estado. A essa reversão de bens, os bens da concessionária de serviços públicos que estejam atrelados à prestação de serviço, transferido ao poder concedente, ao final do contrato de concessão mediante paga de indenização devida. Pena de perdimento dos bens, perda de bens. A lei de improbidade administrativa estabelece a perda dos bens acrescidos ilicitamente. É uma das penalidades aplicadas aos agentes público ou particular que pratique ato de improbidade. Relacionado o artigo 20 da Mãe Constitucional, na cabeça, no caput, Batman, a União, no inciso 1, os que atualmente lhe pertencem
é definido que são bens da União os que atualmente lhe pertencem e aos que lhe virem a ser atribuídos. As terras devolutas, indispensável à defesa das fronteiras, das fortificações, construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. E temos vários outros incisos a seguir. Entretanto, no artigo 26, traz que se inclui entre os bens do Estado as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes, em depósito, ressalvados nesse sentido, na forma da lei, as decorrentes de obras da União, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob o domínio da União, municípios ou terceiro, as ilhas fluviais e lacustres não pertencem à União, as terras devolutas não compreendidas entre a da União. Frise aqui também que o texto constitucional não atribui aos municípios expressamente a titularidade de bens pertencente a estes os bens de uso comum da sociedade local, como praça, vias públicas e logradouros públicos. Relacionado às terras devolutas, ou às terras que margeiam o mar, rios, lagos, ou são aquelas terras chamada popularmente conhecida como terras devolutas, e também aquelas que são pregadas às enfiteuses. Digamos que existe uma contribuição, uma anuidade, um foro anual que deve ser pago. Relacionado a isso, esse dinheiro para quem vai? Esse dinheiro relacionado vai para aqueles descendentes ou aquele senhorio ligado a Portugal. Entretanto, nobres senhores, embora que o Código Civil de 2002, ele vem preconizando a extinção de todas as enfiteuses no Brasil, mas insiste até prédios, imóveis pertencentes a esse tipo de enfiteuse. Um grande A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa!